Gênesis 32, 23, uma passagem bastante conhecida no servo de Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 32, versos 23, diz assim: Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ficou fora do lugar. Então o homem disse: Solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: Como você se chama? Jacó respondeu a ele. Então o homem disse: O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Amém? Oh Deus. Quando Deus está usando a vida do bispo, eu até ri. Falei: Eita Senhor. O Senhor está falando na boca do teu servo a confirmação da palavra, para que a gente venha construir, venha estruturar. E a palavra fala para nós nessa noite que Deus não concretizará seus sonhos enquanto você não construir uma estrutura para vivê-los. Aleluia! Oh, Deus de maravilha! Deus de poder! E eu comecei a rir porque eu pensei: Senhor, o Senhor só está confirmando aquilo que usou o teu servo para falar para nós nessa noite. Oh, aleluia! E quando nós olhamos para a vida de Jacó aqui, nós percebemos Deus trabalhando na vida dele em algo surpreendente. Automaticamente, de quem nós lembramos quando falamos de Jacó? De Abraão e de Isaac. E quando nós vemos como Deus trabalhou na vida de cada um, é interessante a construção que Deus fez na caminhada com cada um deles. Deus começa a selar uma reconstrução através de Abraão, avô de Jacó. E Deus fala para mim e para você nessa noite que Ele tem o início de todas as coisas. Ele selou uma reconstrução na minha vida e na tua, mas para que nós venhamos viver esses sonhos, que esses sonhos venham ser concretos na nossa vida, nós precisamos construir em cima dos nossos sonhos. Nós precisamos alicerçar, estruturar esses sonhos que Deus tem para as nossas vidas, estruturar a chamada de Deus, a vontade do Pai e direcionar do Espírito Santo sobre nós. O Senhor nos chama hoje: ei igreja, vamos fazer a vontade do Pai, a direção do Senhor, para que algo extraordinário aconteça comigo e com você. E quando nós olhamos aqui, nós percebemos como começou com Abraão. Aliás, ele chamava Abrão, porque depois Deus muda o nome dele. Ali no livro de Gênesis capítulo 12, fala que Deus fala com Abrão e chama ele, como nós falamos tantas vezes essa passagem, e fala: Abrão, sai do meio da tua parentela, sai dessa terra, e eu vou te mostrar aonde tu deves estar, aonde você vai, o que eu vou te direcionar, o que eu vou preparar para você, o que eu vou te mostrar como eu sou Deus na tua vida, o que eu vou fazer no sobrenatural. Mas bispo, Deus não falou nada disso. Mas esse era o projeto de Deus. E quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da sua terra e do meio da tua parentela. Abraão, ele vivia, meus amados, em Ur dos Caldeus, na cidade de Ur dos Caldeus. E esses caldeus, nós sabemos que eles eram contra o povo de Israel. Nós sabemos que eles eram idólatras, adoravam outros deuses. Tanto é que o pai de Abraão, Terá, ele era adorador a outros deuses. Ele era ímpio. E eu fiquei pensando: Deus, o pai dele não ensinou a palavra para Abraão, mas Deus teve um encontro com Abraão, e o Senhor falou no meu coração para dizer para o teu: você é escolhido mesmo no meio a todos, mesmo a muitos não sabendo, mesmo que muitos sejam ídolos, adora ídolos, eu escolhi você para me adorar, eu escolhi você para me servir, eu escolhi você para um chamado. Aleluia! E quando nós percebemos, nós começamos a buscar a vontade do Pai. E o Senhor começa a nos revelar a vontade dele em nós. Assim foi na vida de Abraão.
E Abrão, ele vivendo nessa cidade de Ur dos Caldeus, ele vendo com certeza as entregas aos deuses. A Bíblia não fala isso, mas buscando, historicamente, né? Buscando uma probabilidade, uma possibilidade de que esses caldeus entregavam sacrifícios a esses deuses. E aqui, a palavra fala que Deus trabalhou na vida de Abrão o extraordinário. Porque eu não sei se Abrão aprendeu isso, mas é provavelmente que esses caldeus entregavam sacrifícios humanos. Porque quando Deus pede Isaac para Abrão, Isaac ele não reclama. Desculpa, Abrão não reclama. Abrão não fala, olha, não, está errado Deus. O Senhor não recebe sacrifício humano. Por que o Senhor está me pedindo isso? Ele não questiona. Muitos falam, mas ele era o pai da fé. Não, mas ele não era ainda o pai da fé. Deus estava trabalhando na vida dele. Deus estava levando ele para concretizar uma construção, para estruturar Abrão, para ele viver o extraordinário, algo que o Senhor preparou para a vida dele. O Senhor quer falar comigo e com você. Está passando por processo. Glorifica teu Deus. Ele está te construindo uma estrutura para você viver os teus sonhos, que são os sonhos de Deus. Aleluia. Então é provável que Abrão não sentiu assim tanta impacto. Ele sentiu sim porque era filho. Ele sentiu sim entristecido, abatido, porque ele falou, mas Deus está me pedindo para entregar meu filho. Provavelmente ele deve ter visto sacrifícios para os deuses dos caldeus. Ele fala, tá, eu tenho que entregar, o Deus está pedindo, mas o Senhor fala, o meu coração é o teu, aquilo que Ele te pediu, Ele não vai sacrificar, aquilo que Ele te pedir é para te moldar, para trabalhar em você, para ver o nível da sua fé, para ver onde está o teu coração. Então se Deus está pedindo, entrega, se Deus está falando, faz, se Deus está direcionando, vai, porque Deus está no negócio, e Deus vai te honrar do começo ao fim, porque o Senhor quer experiência comigo e com você. Então Deus começa a trabalhar em Abrão. E quantas das vezes Deus trabalhou nas nossas vidas e continua trabalhando? Deus está trabalhando na vida de Abrão porque Deus quer que ele chegue num nível de reconstrução de estrutura para suportar a bênção. Ei, Deus não vai entregar nada se nós não tivermos estrutura para recebê-la. Não tem como receber um sonho das partes do Senhor se as nossas estruturas estão como o estado de Morumbi, como o bispo falara, que tem bola embaixo, todo mundo pula e todo mundo pula junto mesmo sem querer. Nós temos que ser estável. Nós temos que ter uma estabilidade na nossa fé. Eita Deus, o Senhor fala para mim e para você nessa noite, não tem como ter uma fé, meus amados, estáveis, uma fé que não fica firme, uma fé que não move montanhas. O Senhor quer nos ver em algo sobrenatural, o Senhor quer nos colocar em posicionamento além de você ter vivido, não posicionamento na terra, mas posicionamento no céu, aquilo que realmente o mundo espiritual reconhece, o poder de Deus que Ele faz colocado em nós, que Ele se aperfeiçoa. Então aqui Abrão vai até o fim, provavelmente com muita tristeza, muita dor no seu coração. Ele prepara o altar, nós sabemos disso, e ele vai e amarra Isaac. Ele amarra Isaac, coloca Isaac em cima do altar e vai sacrificá-lo. Nós sabemos que um anjo traz uma voz e fala, Abrão, não coloque a mão no menino. Aí ele é chamado pai da fé. Aí ele é reconhecido. Porque a palavra fala que Deus fala para ele, olha, agora eu sei onde está o teu coração, agora eu sei que você está estruturado para viver os meus sonhos. Porque havia uma promessa na vida de Abrão. Ele seria o pai de muitas nações. E para ter uma promessa dessa, tem que ter estrutura. Para ter uma promessa dessa, precisa construir em cima dos sonhos. Confiar em Deus verdadeiramente para viver. E Abrão, a fé dele não foi sair do meio da parentela, meus amados. Porque no meio da parentela qualquer um pode sair. Se você falar, não quero viver com essa parentela, muita confusão, tchau, fui. Vai embora, divide. Vai para o outro lado. Mas não é isso.
Abraão, ele ficou ali vivendo por muitos anos. Mas quando Deus fala, ele fala, não, eu quero viver, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero saber o que ele pode. Porque tem uma promessa, ele fez uma promessa, eu quero ver o poder de Deus sobre mim. Eu quero ver ele se liberar desse sonho que nasceu no coração do Pai, realizando na minha vida. Ei, o Senhor tem sonhos ao meu respeito e ao teu. Mas se nós realmente nos posicionarmos, Ele vai concretizar o sonho dele na minha vida e na tua vida. Aí sim você vai ver o extraordinário do Pai. Então, Abraão, ele entrega Isaac. E aqui, Abraão, ele tem uma estrutura. E tem uma estrutura na presença de Deus para viver os sonhos. Porque naquele momento, o Senhor confirmou a promessa em Abraão. E aí nós pensamos em Isaac. Isaac, ele é de imediato. É interessante, né, como Deus trabalha em cada vida. Porque Abraão passou um processo. Isaac, dentro do processo de Abraão, ele coloca a sua fé e constrói uma estrutura perante Deus. Porque quando Abraão amarra Isaac e coloca ele em cima do altar para sacrifício, ele aceita. Ele aceita, ele não foge. Ele vai e deixa o pai amarrá-lo, mesmo sabendo que ele seria o sacrifício, e colocá-lo em cima do altar. E nesse momento, começa uma construção de sonhos em Isaac. Isaac, nós sabemos que ele depois de que Abraão falece, ele vai lá, tira todas as entulhos dos poços, abre de novo, luta com um, luta com o outro. A sua esposa era estéril, depois engravida. De quem? De Esaú e Jacó. Isaac foi, no momento de sua adolescência, aquilo que o Senhor queria construir na vida dele. Sabe por quê? Porque não porque Deus tinha pressa, é porque o tempo de Abraão estava acabando e havia uma promessa, um sonho de Deus. E Isaac precisava continuar essa promessa. Então Deus permite a geração, a ser gerado Isaac na barriga da mãe que era estéril, não se tornou mais estéril, trouxe vida para aquela situação, para que continuasse os sonhos de Deus na descendência. Ei, o Senhor fala para mim e para você, os sonhos de Deus não vai parar em você, os sonhos de Deus vai continuar na tua descendência, porque Ele começou com você, mas não vai terminar em você, porque você tem gerado os sonhos de Deus. A promessa que está na minha vida vai para minha filha, vai para os meus netos, vai para os meus bisnetos, vai para toda a minha descendência. Assim também vai ser na tua vida. Deus começou a gerar uma promessa e um sonho, e Ele não termina em mim, Ele não termina em você, vai alcançar a todas as nossas novas gerações. Aleluia. Então Deus não tinha pressa, Ele tinha continuidade. Fala comigo, tinha uma continuidade. Deus tem uma continuidade conosco. Ei, igreja, você não está entendendo, não é para dar glória não é que eu estou falando isso para dar glória. Você não está entendendo. A continuidade de Deus, às vezes nós não percebemos. Nós não compreendemos. Mas se nós pararmos agora um minuto para observar, nós já estamos dando continuidade ao nosso sonho, dando continuidade ao sonho do Pai. Porque os nossos já estão na presença de Deus, e aqueles que não estão vão voltar em nome de Jesus, e os nossos netos estão na presença de Deus, os nossos bisnetos, nós profetizamos que vai estar na presença de Deus. Ei, há uma continuidade do sonho do Senhor. Louvado seja o nome do Pai. Então Isaac dá continuidade. Aí nasce Jacó e Esaú. E nós sabemos a história de Jacó. Jacó, ele pega, por uma atitude, ele pega a bênção do seu pai Isaac, que era para Esaú. Esaú não se importou muito com aquilo que naquele momento Isaac estava querendo entregar. Depois ele reclama, mas não tinha mais bênção para ele. Ele vendeu, ele abriu mão de sua primogenitura. E Jacó, quando ele recebe a bênção do pai, ele precisa sair
no meio da parentela. Vai se confirmando, vai se repetindo as mesmas situações. Diferente, mas se repetindo. E aí a palavra fala que Jacó, ele sai da casa dos pais sem nada material, sem lenço, sem documento. Ele sai sem nada material, mas ele sai com a bênção do Pai. Meus amados, Deus falou meu coração para dizer para o teu, que muitas das vezes vocês pensam que está começando do zero, é que você não compreendeu que o peso da bênção está sobre você. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. A bênção que o Senhor liberou está sobre mim, está sobre você. E mesmo que você comece do zero, mesmo que comece tudo de novo, Deus fala para ti: ei, eu não terminei essa obra, eu vou continuar. A bênção do Senhor, o peso da bênção está sobre ti, diz o Senhor. Aleluia. Às vezes nós pensamos que não temos nada, porque os nossos olhos carnais estão vendo as coisas da terra. Muitas vezes a gente fala: meu Deus, perdi tudo, eu não tenho nada. Porque às vezes a gente fica pensando nisso. Nós paramos para pensar hoje, o que nós temos? Nós temos nossa casa, temos nosso carro, tá, mas nada é nosso. O que você tem realmente? A bênção de Deus. O Senhor tem nos abençoado. E aqui, Jacó, ele sai da casa sem nada material. Narabachu. E a palavra fala, meus amados, que ele chega no lugar, anoitecer, ele precisava descansar, ele estava cansado. E ele deita a cabeça sobre uma pedra. É interessante que ele não tinha nada material, mas Deus o visita poderosamente. E ele tem um sonho. Nesse sonho, a palavra fala que ele via anjos subindo e descendo. E o anjo veio e falou com ele. E falou para ele: te farei pai de muitas nações. Olha a construção, a estrutura de Deus dando para ele. Olha a continuidade da bênção do sonho do pai. Olha o Senhor concretizando aquilo que ele falou para o avô Abraão. E Jacó, ele acorda e ele fala: aqui é terra santa. E ele fala com Deus: olha Deus, se tu me levaste e me sustentar com água, comida, roupa, se o Senhor me proteger, quando eu voltar, Senhor, eu te darei todas as coisas e o dízimo. E o Senhor fala para ele: aonde você for, eu estarei contigo. Eu cuidarei de você, eu te protegerei até o final desse processo. E a palavra, nós sabemos que Jacó, ele trabalha pelas esposas, e ele começa a estruturar o sonho. Ele começa a construir uma estrutura para o seu sonho. E o Deus fala para mim e para você nessa noite: como está a sua estrutura para o teu sonho? O que estamos fazendo a respeito daquilo que o Senhor nos entregou como um sonho? O sonho do Pai está sobre a minha vida e sobre a tua vida. O que estamos realizando para construir os sonhos de Deus? Como está a sua estrutura hoje? Como está a nossa construção? Em que altura está? Em que situação está? Está no acabamento? Está na pintura? Está começando agora? Está simplesmente no alicerce? Como está os sonhos de Deus na minha vida e na tua vida? Que muitas das vezes a gente fala: mas Deus me abençoou muito, tá, beleza, legal. Mas e os sonhos de Deus? O sonho que Deus colocou no teu coração e no meu coração. Igreja de Cristo Jesus, hoje o Senhor fala para mim e para você que Ele quer ver a reconstrução, Ele quer uma estrutura, Ele quer ver o sonho dEle realizado na minha vida e na tua. Mas nós precisamos nos mover. O que estamos fazendo com o sonho de Deus? Nós precisamos mover a nossa vida espiritual. Nós precisamos mover nossa vida aqui na terra. Porque ninguém, escuta isso, ninguém vai fazer a sua parte. Porque Deus colocou nas suas mãos. Deus escolheu você para realizar. A outra pessoa faz negativo, é você.
Ah, mas outra pessoa está fazendo isso e aquilo. O trivial sim, mas o sonho de Deus é você. As pessoas podem fazer outras coisas no meu lugar e no teu. Mas o que o Senhor tem na minha vida e na tua, extraordinário, é eu e você que devemos fazer para realizar e conquistar, completar. Então, meus amados, Jacó, ele começa a trabalhar, ele começa a fazer tudo aquilo que era necessário para voltar. E o Senhor fala para mim e para você, nós precisamos fazer o necessário. Aliás, além do necessário, para que nós possamos ver os sonhos de Deus ser concretizado na terra e nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia a Deus. Ele trabalha muito. Porque ele tinha uma promessa. Ele tinha um objetivo. Ei, será que nós se perdemos no caminho, no objetivo? Será que desviamos o caminho dos nossos objetivos, os objetivos de Deus? O que estamos realizando para o sonho do Pai? Se nós pararmos para pensar, às vezes estamos parados. Jacó, nós sabemos que ele trabalhou para a primeira esposa, depois trabalhou para a segunda esposa, mas depois ele volta. Ele volta. Ele volta para cumprir a promessa que fez para Deus. E para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Ei, nós fazemos promessas para Deus. Mas para que a gente possa cumprir as nossas promessas, nós precisamos tomar posicionamento. Para quê? Para que as promessas de Deus alcancem a minha vida e a tua. As nossas promessas do Senhor traz as promessas dele sobre nós. Quando nós cumprimos as nossas promessas, os nossos posicionamentos, a vontade do Pai sobre as nossas vidas, o Senhor também cumpre as promessas dele em nós. E o que ocorre? Jacó trabalha, depois ele sai, nós sabemos que ele sai da casa com as esposas, Labão vai atrás, toda aquela situação. Mas agora ele precisa passar por um vale, o vale de Jaboque. E a palavra fala, como nós lemos aqui, que ele deixou as mulheres na frente, passou os animais, passou todo mundo em segurança, mas ele ficou para trás. Aqui entra o processo de Jacó, para concluir a estrutura emocional e espiritual dele. Aqui adentra o processo de Jacó, para ser transformado, para viver os sonhos de Deus. Ele luta com Deus. E a palavra fala que ele gruda e fala, ó, você não vai sair daqui enquanto eu não me abençoar. Eu estou deixando o meu eu nesse vale. Eu estou matando o meu eu antigo. Para transpassar por esse vale e viver as promessas de Deus. Para viver os sonhos do Pai. Para ser outra pessoa na presença de Deus. Porque quando Jacó estava ainda trabalhando para Labão, ele era uma pessoa, mas agora ele estava com a família e com a promessa de Deus, o sonho de Deus sobre ele, estava voltando para dentro do sonho, estava voltando para dentro da promessa. Ei, igreja, eu não sei qual é o seu vale, mas você tem que passar por ele. Eu não sei o que está acontecendo, se você ainda está trabalhando para ver o teu sonho, o sonho de Deus, mas Deus fala para ti, está na hora de atravessar o vale, está na hora de passar pelo processo, está na hora de ver o sobrenatural. Está na hora do meu povo viver os meus sonhos que eu coloquei no coração deles e viver o extraordinário que eu tenho liberado sobre eles. Ei, igreja de Cristo Jesus, passa esse vale do Jaboque, deixa você, o seu eu para trás e viva tudo aquilo que o Senhor te chamou, porque você vai ser um grande homem, mulher de Deus na presença do Pai. Por quê? Porque Deus tem um sonho e esse sonho foi entregue para você e você sabe que Deus está falando contigo, então está na hora de realizar o sonho de Deus. Você acha que foi fácil Jacó lutar contra o anjo? A Bíblia fala que ele lutou contra o próprio Deus. É interessante, né, quando a Bíblia fala aqui que o homem não pôde com Jacó. Que loucura, né? Não é que Deus não pôde com Jacó. Não é que o anjo não pôde com Jacó. Não é que Jacó agarrou esse anjo e não soltava. Não é que o Jacó agarrou Deus e não soltava.
é que Deus se deixou Jacó abraçar ele de uma forma que não largava ele de jeito nenhum. Aí Deus falou, vou te tocar para concretizar os meus sonhos e estruturar você para você vivê-los. Jacó foi abraçado com o anjo, abraçado com ele, e Deus falando, hoje eu mudo a tua história, Jacó. Hoje eu mudo você, Jacó. Eu comecei o sonho com seu avô e vai se concretizar em você, Jacó. Ei, Deus começou o sonho dele, não foi somente nós. Teve uma estrutura por trás. Teve homens e mulheres orando por você. Teve seu pai, sua mãe. Alguém orou por você. Um tio, uma tia. Alguém orou por você. E agora, meus amados, está na hora de passarmos pelo vale. E muitas das vezes a gente não quer ser tocado, né? Porque tocar dói. Porque talvez você vai sair mancando. E essa dor não vai passar tão cedo. Essa dificuldade, esse sentimento, esse medo, talvez não vai passar tão rápido. Mas está na hora de enfrentarmos. O Senhor fala no meu coração para dizer para o teu. Está na hora de viver o sonho de Deus. Se nós pararmos para pensar, até um prezado momento, nós temos vivido os nossos sonhos. Nós temos vivido aquilo que agrada o nosso coração. Temos servido a Deus, adorado a Deus, mas a prioridade que a gente ora é sempre pedindo algo para nós. Senhor abençoa, Senhor cura, Senhor liberta, Senhor restaura, Senhor entrega, Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz. Mas nós nunca pedimos para Deus realizar o sonho dele em nós. Nós nunca pedimos para Deus, Senhor, faz tua vontade, faz o teu querer, que eu possa realizar, concretizar os teus sonhos aqui na terra. A tua vontade para mim. O Senhor teve uma vontade, o Senhor teve um desejo que eu fosse participante do teu sonho. O Senhor entregou esse sonho para mim. Nós nunca oramos falando, Senhor, vamos para esse sonho agora. Eu estou disposto a pagar o preço que for necessário. Se tiver que sair mancando, eu vou, mas me abraça. Me abraça. Muda o meu nome. Me reestrutura, Pai. Me dá uma estrutura verdadeira para me suportar, para me querer, para me desejar os teus sonhos. Porque humanamente nós ficamos fugindo dessa estrutura porque não sabemos, não queremos ser tocados. Nós fugimos porque nós queremos as bênçãos, mas não queremos ser tocados por Deus. E Deus fala para mim e para você, eu só vou te estruturar se eu te tocar. Não tem como estruturar você assim, dar entregado para você os meus sonhos se eu não tocar você. Tocou em Abraão, no que? Entregar o filho. Tocou em Isaac, para quê? Que ele fosse o próprio sacrifício. Tocou em Jacó, abraçou, falou para ele, conversou com ele, abençoou a vida dele, mas deixou ele manco. E você? E eu? Se nós olharmos para nós, meus amados, até agora Deus não concretizou o sonho deles em nós. Ele concretizou sonhos nossos, mas e o dele? Então que nessa noite, nós vamos orar diferente. E falar para Deus, Deus, conclua essa reconstrução. Me dê estrutura. Me dê estrutura espiritual. Jacó ele saiu sem nada material, como eu já falei. Mas ele saiu com uma estrutura espiritual de bênçãos. Nós temos uma estrutura de bênção, meus amados, porque Deus tem nos abençoado todos os dias. Ele tem cuidado de nós todos os dias. Ele tem nos livrado, tem nos protegido, tem nos direcionado. Mas nós não tínhamos compreendido ainda a reconstrução do Pai sobre nós. A vontade dos sonhos de Deus na minha vida e na tua.
Então hoje nós vamos sair daqui com esse pensamento, com essa palavra na tábua do nosso coração. E nós vamos orar a Deus, falar: Senhor, quais os teus sonhos? Porque alguns a gente até sabe, outros não. Porque a gente nunca se importou em perguntar para o Pai: Papai, qual é o seu sonho para mim? Qual é o seu sonho que o Senhor tem para realizar na terra através da minha vida? Algumas coisas a gente lembra, né? Que Deus fala, a gente lembra, outras coisas a gente nem imagina. Esqueceu ou não sabe. Mas Deus nos trouxe aqui, através dessa palavra, para nos dizer: eu quero falar contigo. Eu quero falar os meus sonhos para você. Mas você precisa estar preparado, estruturado, para saber quais são os meus sonhos. E assim vocês vão viver. Aplauda esse Deus.